Esse aqui é o que eu vou pegar para discutir mais atentamente. Isso aqui é o puxadinho que a gente fez com a prática de ensino. Tá? E aí veio a Prograde e tirou essa parte de baixo. Entendeu? E aí, se você entrar nesse quarto, você cai. Ele é um buraco para você, uma armadilha para você entrar lá e ficar preso. Mas aí existem puxadinhos e puxadinhos, né? Então vou mostrar um outro puxadinho que todo mundo acha bonito. Esse aqui, esse é o Museu do Louvre, certo? Do lado esquerdo era como ele era, sem o... Não sei se você consegue ver que tem uma praça aqui com árvores, etc. E aí, na época do François Mitterrand, acho que foi 86, 89, não lembro mais isso, porque eu também não conheço o Louvre, só conheço de foto, assim, certo? Ele propôs uma reforma. Fez um concurso, alguém ganhou e a reforma virou isso aqui, ó, que bonito. Não é? Então nem todo puxadinho precisa ser feio. Né? A gente pode fazer puxadinhos interessantes, não é? Esse aqui é uma foto impressionante porque um artista de rua, ele cobriu a pirâmide de cristal, né? Com o que seria a visão do prédio sem a pirâmide, né? Então você consegue ver aqui o que seria a visão do prédio, do Louvre, sem a pirâmide de cristal, por exemplo. Né? Deve ser bonito, né? Olhar de perto, deve ser um puxadinho melhor do que aquele de Rio Claro, que eu estava contando para vocês. Bom, e daí eu lanço mão novamente lá do Mochileiro da Galáxia, né? Porque a história do mochileiro começa que uma pessoa, ela encontra uma extraterrestre. Todo mundo leu esse livro ou não? Não, tá. O filme é muito interessante, vale a pena ser visto. Então a pessoa acorda com uma ressaca e tal, e ele vai num bar e encontra um extraterrestre, que é um Ford Perfect, e com uma toalha, né? E ele conta para o sujeito, que é o Arthur Dent, que a Terra vai ser destruída. Então ela vai ser destruída por uns burocratas, porque tem que passar uma via de alta velocidade no lugar onde está a Terra e ela vai ser destruída. Né? E ele conta para o sujeito, a Terra vai ser destruída. Certo? Vem umas naves aí e vai destruir a Terra. E a única coisa que ele fala, então, não entre em pânico, certo? E sugere que, como mochileiro, uma coisa imprescindível para você levar é uma toalha. Certo? Então deu tempo do sujeito pegar uma toalha e a Terra foi destruída. Certo? E aí o filme se passa nele numa nave espacial, e aí ele vai seguindo para outros caminhos e volta a descobrir a Terra lá no final. Né? Não vou contar o final, porque senão perde a graça. Né? Mas ele não chega na pergunta do 42, tá? O 42 permanece por muito tempo. Então, assim, as propostas de mudança estão postas para nós. Né? Se a gente vai aproveitar ou não, é uma questão das PCCs, da prática curricular, da prática de ensino, da própria base e assim por diante. Então eu diria assim, não entre em pânico. Não precisa pegar a toalha, mas não entre em pânico. Vamos pensar sobre isso. E aí eu trouxe algumas experiências em relação à PCC para a gente falar. Tá? A PCC, quando ela surgiu, ela foi a única novidade curricular que tinha na mudança das diretrizes, porque todo o resto ficou mais ou menos com a mesma cara. E ela propôs para a gente assim, os cursos estão com uma cara extremamente teórica, e a gente está formando gente que não consegue mais intervir na prática. Certo? Então, por que não colocar práticas dentro do curso? E aí a ideia surgiu nessa história das práticas como componente curricular. Então, assim, não estou defendendo, não sei quem pariu a prática como componente curricular, quem inventou essa sigla, como é que é o lance lá no Conselho Nacional de Educação, como é que se passam as brigas ali. Mas, olhando daqui como professor, olhava aquela mudança com esperança. Né? Olha, surgiu uma coisa diferente. Só que essa coisa diferente não estava sendo olhada de maneira diferente. Então, a nossa cabeça é fazer disciplina. Disciplina e carga horária de professor, o tempo inteiro. E a hora quando surge essa disciplina, a gente tratou ela como disciplina. Então tentou dar carga horária para ela e dar conteúdo. Em 2011, houve então um encontro das licenciaturas, que
foi acontecendo em Águas de Lindóia. Não lembro quem estava aqui, acho que a Rita estava. Você foi, Rita, em Águas de Lindóia? Né? Foi. O Júlio estava. Tá. Isso. Então, a gente se reuniu lá no hotel Fazenda, gostoso, né? Certo? E aí ia discutir, só que a discussão era assim, todo mundo era separado nos grupos, né? Ninguém podia ficar junto, era uma discussão desmobilizadora, né? Fizeram de um jeito para a gente não chegar lá e emplacar a prática de ensino integralmente, não adiantou, né? Porque o resultado do fórum foi prática de ensino integral, assim por diante. E aí, esse encontro produziu um documento de memórias que tem uma reflexão sobre as PCCs. E daí queria ler, muito pequeno aí, para ler. Isso. Leandro, atrás. Bom, daí vou ler quais foram as conclusões e trouxe alguns exemplos de como isso está sendo lidado lá em Rio Claro. Não sei como vocês estão lidando aqui, mas o que foi interessante é assim, as PCCs elas não surgiram como norma. Ninguém falou assim, PCC tem que ser assim, certo? Falou assim, tem que ter PCC. Aí você monta do jeito que você quiser. Né? E aí, quanto mais variedade a gente tiver, melhor. Né? Então, talvez a gente consiga fazer avanços. Né? Bom, então, as conclusões do Congresso foram assim, as PCC devem ser pensadas e propostas como projetos integradores, verticais, horizontais e transversais. Eu colocaria hoje em dia ou, né? Porque uma coisa que consegue fazer tudo isso é muito pretensiosa, né? Tá, seriam projetos integradores verticais, horizontais e transversais na grade curricular dos cursos de licenciatura, sendo desenvolvidas por vivências práticas. Então, ela é uma disciplina, tem que ter professor, essa é a conclusão do Congresso, né? Que eu vou ler lá mais à frente. Só que ela é pautada por uma vivência prática do aluno. Só que ela é diferente da prática de ensino, né? Note bem, porque a prática de ensino é a prática relacionada à educação básica, à escola. Essa prática aqui, ela pode ser várias práticas. Ela pode ser um projeto de pesquisa, ela pode ser uma proposta, ela pode ser uma pesquisa, ela pode ser várias coisas que envolvam uma prática. E mude a posição da gente como professor, né? Então é isso que eu entendo que esteja nessa novidade da PCC. O professor não vai lá para dar aula de um conteúdo, não é um complemento de carga horária. Tá? Então, desenvolvido por vivências práticas, embasadas por uma reflexão teórica que tem como perspectiva ampliar as experiências educacionais na formação do educador. Em alguns cursos, isso também acabou influenciando a formação do bacharel. Então, por exemplo, no curso de Biologia que eu vou mostrar para vocês, existem disciplinas de PCC já para o bacharel. Certo? Então lá eles fizeram uma coisa interessante. Uma parte das PCCs é responsabilidade dos departamentos de Biologia, então é o biólogo educador, né? O biólogo educador no ensino superior, discutindo práticas dele. E outras ligadas ao departamento de educação, daí pensadas como biólogo professor. Tem uma lógica ali que eles colocaram. Bom, seguindo. Isso aqui são conclusões desse fórum. Então, nós, professores da Unesp, reunidos lá em Águas de São Pedro, chegamos a esse documento aqui orientador, que depois eu não sei se ele foi usado. Não sei se os conselhos de curso, se as comissões de ensino, etc. Não chegou. Talvez fosse o caso de retomar esses documentos. Né? Eles são interessantes. Bom, as PCC devem ter um projeto específico no PPP do curso de licenciatura, sobre responsabilidade de professores coordenadores das ações interdisciplinares. Veja que no ensino superior a gente tem pouquíssimas disciplinas que juntam professores, porque você tem aquela lógica, né? O professor, a carga horária dele, a lista e assim por diante. É tudo individualizado. Você não pode dar uma disciplina para dois professores atuarem juntos e estarem debatendo, por exemplo. Não existe esse espaço, porque daí a burocracia vai dividir a carga horária. Então você não tem um espaço criativo como esse, por exemplo. Né? E aqui ela já pede ações interdisciplinares. Então uma disciplina tem que se relacionar com as outras, articulando suas diferentes áreas de conhecimento. Para uma prática eficaz, urge contratações de professores, ao invés de regimes de professor substituto.
E foi o que de fato aconteceu. Não havia professor, essas disciplinas eram complicadas e mal resolvidas, e naturalmente quem aparecia como professor substituto ganhava de presente uma PCC. E aí o sujeito que está chegando a substituto e não tem base, não sabe lidar com aquilo ali, certo? Então, praticamente a gente estava matando o que a lei criou como chance de renovação curricular no ensino superior. As PCCs podem e devem constituir espaços criativos das próprias ações docentes e devem ser organizadas por um conjunto de disciplinas em projetos integradores, detalhados no projeto político-pedagógico dos respectivos cursos. Toda a PCC deverá ser considerada como um espaço reconhecido de trabalho pedagógico, porque nessa época desse encontro existia uma colega nossa, assessora da Prograde, que criou uma resolução muito interessante. Ela definia assim: existem disciplinas e atividades. As atividades não podem contar a carga horária para o professor, e as disciplinas podem. Então ela definia esses projetos integradores como atividade, e aí matava o acompanhamento do professor. Então, toda a PCC deverá ser considerada como um espaço reconhecido de trabalho pedagógico. Era a forma da gente reafirmar que teria que ter um professor, que a carga horária teria que ser reconhecida, que teria um trabalho a mais. Porque esse professor não era só chegar na sala de aula e preencher a lousa. Ele teria que conversar com colegas, montar alternativas. Tá? Então, a ideia de não ser um padrão, que todos os cursos têm que fazer igual, ele já é interessante. Só que isso deixou um espaço vago para não se tornar PCC. Então, em muitos casos a gente observa, e aí esse encontro ele mostrava, porque havia sido feita uma pesquisa entre professores da Unesp, como eles faziam com a PCC, como faziam com a prática de ensino. E se mostrava que não existia nenhuma interpretação uniforme, e que em muitos cursos a PCC foi simplesmente retalhada e atribuída para as disciplinas. Então o sujeito dava cálculo 1, ganhou 10 horas a mais. Daí, não entende o que vai fazer com aquilo, deu mais 10 horas de cálculo 1, por exemplo. Entendeu? Ele ampliou, ele fala, não, os alunos agora têm que aprender o espaço não reminiano, não sei o quê, e aí 10 horas a mais de aula. Tá? Matou a PCC. Entendeu? Bom, e aí eu vou dar alguns exemplos de formas, vamos ver se eu consigo aqui sair do meu PowerPoint. Ele não deu tempo de colocar ali, vamos ver se dá para... Está legível aí? Sim. Bom, aqui foi na física, certo? Primeiro que na física foi uma briga, né? Porque na física lá em Rio Claro, porque os físicos são... Eu sou físico de formação, tá? E também sou da área de educação, então é um conflito, né? Um conflito, pessoal. Os físicos são extremamente pragmáticos. Tá? O que tem que fazer? É assim? Então, pá, vamos fazer. Certo? Então, a reunião do conselho de curso da física é marcada na véspera, né? Então não tem cronograma, né? Não tem assim, em julho vai ser tal data, não. Reúne no corredor, não, vamos fazer reunião, porque tem que fazer o andamento de tal coisa. Tá? E aí, se a reunião demora mais que uma hora, começa a dar um comichão nos físicos, né? Porque está demorando demais, não está se decidindo nada. O pessoal da área da educação fica discutindo coisa à toa, tal, então é uma situação meio tensa. E aí, as PCCs da física se resolveram numa viagem de van, em que os coordenadores de curso da física se encontraram com os coordenadores de curso da educação física, eles começaram a conversar, e aí nasceu a oportunidade de nascerem projetos integradores. Tá? Porque quem estava viajando entendia de PCC e explicou assim, olha, não pode ser disciplina, é uma outra coisa, é um projeto integrador. E aí nasceram 4 disciplinas. Uma chamava-se Física e Sociedade. Olha, lá na física, né? O sujeito chegou, prestou vestibular e entrou na física. Começa a fazer cálculo, física, química, que mais? Computação, isso? Como é que era? Leandro, isso aí, Mônica. Cálculo. Você entra na física com amor pela física, no primeiro ano você odeia a física.
né? Porque você faz tudo menos física. Né? Você fala assim, poxa, não foi esse o curso que eu entrei. Né? Então, essa disciplina era para ser no primeiro ano, Física e Sociedade. O cara ia discutir qual o impacto da física na sociedade, ia dar razões para ele aprender física. E esse conteúdo poderia variar de ano a ano, certo? Poderia ser escolhido anualmente. Outra, Física e Cotidiano. Outra, Como Ensinar Física 1. Era professor de física trabalhando como ensinar Física 1, no ensino superior, junto com os alunos lá do primeiro ano. Como Ensinar Física 2, e assim por diante. Tá? E aí essa disciplina deveria ser assim. Certo? Ela teria alguns eixos, por exemplo, num determinado ano lá era o ano da aviação, o ano do Santos Dumont, não lembro mais se era 2009, 2010. De repente os alunos estavam indo lá no campo de aviação para ver avião, para ver a física do avião, para ver o impacto do transporte aéreo, para ver as questões que levaram o avião que o Santos Dumont fez, era um avião artesanal. Um avião impressionante, aquele Demoiselle, por exemplo, é um avião pequenininho. Hoje em dia até estão vendendo esse avião, né? Você pode comprar um kit do Demoiselle e montar um avião seu, certo? Ele é um avião impressionante, genial. E aí esses estudantes, eles tinham uma relação diferente com o conteúdo de física. Então eles não iam pegar e aprender integral, cálculo integral e diferencial, eles não iam pegar as leis de fluxo, eles não iam pegar conteúdos de física que tratavam isso, mas iam entender como a física do avião mudou o mundo. E isso ia dar razões para eles aprenderem física e conteúdos complicados de física, que é mecânica dos fluidos, é um assunto louco, né, de conteúdo. Você tem que lidar com situações de coisas que mudam a massa, que mudam a densidade, assim por diante. E a disciplina deveria ser assim, olha, 15 horas estaria com o professor que daria aula no primeiro ano de física, 15 horas com o professor de cálculo, 15 horas com o professor de computação e 15 horas com o professor de química. Então criou uma situação dos professores se encontrarem, porque o trabalho do professor guarda uma característica muito interessante. O professor, para trabalhar, está sempre cercado de gente. A gente está sempre com gente em volta. Só que o trabalho do professor é um trabalho extremamente solitário, porque ele tem que tomar decisões o tempo inteiro, é ele que toma essas decisões, para o bem e para o mal. Se ele chega lá e pede uma tarefa a mais, ele que vai ter que corrigir. Então você não tem essa dimensão pública, né? Você não vai discutir com os outros professores se deve fazer ou não. De repente, de noite, você bola uma atividade e no dia seguinte você aplica essa atividade. Então aqui se criou uma situação que os professores tinham que se encontrar. Quando que a gente se encontra como professor? Lá no meu campus, quando a gente tem greve, né? Aqui, pela configuração do IBILSE, com esse pátio delicioso aqui, né, que vocês têm, não sei se vocês se encontram, mas o local para o encontro está dado. Vocês estão próximos, né? No campus da gente, a gente está separado. Se não tiver uma oportunidade com uma greve, você não encontra o professor da geologia ou o professor da geografia e assim por diante, né? Se bem que hoje em dia a gente só encontra por e-mail, né? Os e-mails que as pessoas vão mandando, ainda existe essa oportunidade. Essa disciplina, ela viveu nessa estrutura durante um tempo. Tá? Qual que era o galho dessa opção? A burocracia não conseguia entender a disciplina. Por quê? Porque o professor de física era do IGCE, Instituto de Geociências e Ciências Exatas. E o professor de química era do Instituto de Biociências. Então, a graduação não conseguia atribuir a mesma disciplina para professores de institutos diferentes. Porque de que departamento seria a disciplina? Seria da física? Seria da bioquímica? Seria de quem? E aí essa disciplina começou a ser minada por essa situação burocrática. Tá? Então, isso é uma solução que pareceu interessante. Depois de um tempo eu encontrei o professor que dá aula de computação, de cálculo numérico. Ele inventou uma atividade que pode ser aplicada na educação básica nesta disciplina. Uma atividade para explicar para os alunos o que é fractal. Então ele pega um papel, amassa o papel, não sei se a atividade é criada por ele ou não, me pareceu que era criada por ele. Você amassa o papel, depois desamassa e dá um paquímetro para o aluno, para ele medir as dimensões daqueles quadradinhos que se formam.
e a partir disso ele discute com os alunos o conceito de fractal. Esta atividade ou foi adaptada ou foi criada nessa disciplina. Então veja que genial, alguém que não tem nada a ver com a educação, de repente bolou uma atividade para um assunto muito complexo da matemática, que poderia ser trabalhado com os primeiros anos de física e que chegou a ser aplicada numa atividade de ensino médio, tá? A partir dessa discussão. Então, assim, potencialmente, isso aqui seria uma coisa interessante. O que brecou, então? A questão da burocracia, de que departamento é essa disciplina? De quem é a carga horária? Certo? De quem que vai contar a carga horária? E o excesso de carga horária dos professores. Então, esse aqui é um modelo que tinha, então, nessas duas disciplinas, física e sociedade física e cotidiano, esta novidade curricular lá embutida. Tá? Outra forma de abordar a PCC, não sei como vocês fizeram aqui, né? Seria até interessante ouvir um pouco mais quais foram as soluções que vocês deram. Tá? Mas se a solução que vocês deram foi dividir a carga horária e dar para cada professor, ela se perdeu conceitualmente com a ideia de PCC, certo? Que era a prática e a integração entre os professores. Bom, o que o pessoal da biologia fez? Eles criaram 8 disciplinas chamadas PCC. PCC 1, 2, 3, até 8. Tá? E essas PCCs, elas variam de carga horária de 40 a 60 horas, dependendo delas. Tá? As PCCs 1 a 3, elas já começa lá a PCC 1 no primeiro ano, e é dado por um biólogo. Então, a noção do 1 ao 3 é o biólogo como educador. Então, o sujeito que fez biologia, que está trabalhando na universidade, ele tem um conhecimento, uma visão da biologia. E essa visão da biologia é discutida nesses PCCs com os alunos, implementando projetos ou não. Então, o foco é o biólogo como educador. Da PCC 4 à PCC 8, a ideia é assim, que alguém seja o coordenador da disciplina e que os alunos, ao longo do tempo, vejam todos os projetos que são desenvolvidos em pesquisa na área de educação dentro do Instituto. Então eles vão conhecer o grupo que trabalha com formação de professores, o grupo que trabalha com psicologia, o grupo que trabalha com filosofia, assim por diante, os grupos que tem ali. Educação ambiental, formação de professores, linguagem, etc. Depois de conhecer esses projetos, eles vão montar um projeto deles. Certo? Então, eles vão fazer quase uma iniciação científica, mas assim, light, entendeu? Não é uma iniciação científica que você tem objetivo, tem que colher dados e assim por diante. Pode ser um trabalho de intervenção na escola, pode ser uma pesquisa, pode ser um relato e assim por diante. Tá? Essa disciplina, então, tem um coordenador e vários professores orientadores. Como é que conta a carga horária dela? Que no frigir dos ovos é o problema, né? Todos têm que ter 8 horas aula, para quem que vai essa carga horária? Então essa carga horária fica para o coordenador da disciplina, para quem está juntando os alunos e está orientando para ter contato com os grupos. E os outros orientadores são responsáveis ou por grupos de alunos ou alunos individualmente. E aí vai depender do interesse do aluno. Ele pode pegar alguma coisa de tecnologia, ele pode pegar alguma coisa de biologia celular, ou de genética, ou da questão sexual, e aí vai variando, e vai produzindo coisas interessantes. O resultado dessa disciplina, às vezes, acaba em iniciações científicas mesmo, na área de educação, mas não é o objeto da PCC. Não é para produzir projetos de iniciação científica. Tá? E também acaba em projetos de TCC possíveis. Então o aluno vai se envolvendo com aquele assunto e aquilo vai virando uma tônica do trabalho dele, ele vai conseguindo desenvolver. Qual o problema desse daqui? É que quem é orientador de PCC não conta nada. O cara está apoiando pela causa. Não tem nenhum campo na tabelinha para preencher trabalho de orientação do PCC. Tá? E você tem um problema de limitação. Se esse modelo fosse aplicado para todos os cursos, seria inexequível, porque você não tem quantidade de professor orientador suficiente para atender biologia, química, biologia, física, geografia, matemática e assim por diante. Tá? Não estou controlando o tempo. Tudo bem? Tá.
Bom, então essa é a fragilidade desse modelo, mas os colegas da biologia persistem nele integralmente até hoje. Tá? E está em funcionamento. O da física, ele sofreu uma descontinuidade. Ele virou uma disciplina atribuída a um professor. E aquela divisão que eu falei para vocês não sobreviveu. Sabe? Sobreviveu durante um pequeno tempo. A pedagogia adotou projetos integradores horizontais, pegando disciplinas no mesmo semestre. Então, o curso lá de pedagogia tem umas disciplinas de conteúdos de ciência, de geografia, de artes, de história e assim por diante. E aí, no semestre que acontecem essas disciplinas, cada disciplina tem 15 horas a mais. Então, ela desenvolve o conteúdo de 60 horas, que é discutir ensino de ciências, por exemplo, e os alunos têm que desenvolver um projeto integrado com as outras disciplinas de conteúdos daquele semestre. Então, você tem tanto uma prática diferenciada dentro de uma disciplina, então não é para pegar a carga horária e dar mais 15 horas da disciplina. É para orientar os alunos para eles fazerem um trabalho. Esse trabalho pode virar uma intervenção na escola ou não, mas necessariamente tem que estar articulando outras disciplinas do mesmo semestre. Qual que é a fragilidade desse sistema aqui? A pedagogia tem uma falta crônica de professores, como o Departamento de Educação, e aí, às vezes, quem pega a disciplina não é professor efetivo. E aquele professor efetivo que está ali numa das disciplinas vira coordenador de todos os outros. Então veja o drama. Além dele fazer o PCC dele, ele tem que orientar aquele professor substituto do que ele deve fazer. Então ele virou um duplo orientador. Então, em geral, isso dá uma certa sobrecarga aqui dos professores. E essa dificuldade de articulação é uma coisa que eles têm que criar um espaço, têm que criar um tempo para estar fazendo isso. Essa discussão do PCC, esses três modelos aqui, vocês veem que eles guardam alguma similaridade, mas eles não são iguais. Mostra a ideia de que a gente tem que ser criativo com relação a essa questão do PCC e pensar em outros modelos possíveis. Tá? Essa é a discussão do PCC que eu queria trazer para vocês como ideia de possibilidades. Não de copiar modelos e de olhar o PCC como um espaço curricular criativo. Certo? É um espaço que foi dado a gente para pensar um outro jeito de organizar os conteúdos e entrelaçar as atividades. Né? E, se possível, evitar de ser um complemento. Né? Um complemento de uma disciplina, por exemplo. Teve algumas pessoas que interpretavam assim, aula de laboratório era uma aula de prática, então daí era uma PCC. Não é isso, né? Laboratório é laboratório, tem um papel na formação e não é uma prática como componente curricular, porque ela não coloca o aluno numa outra situação de produção. Ela deixa o aluno do mesmo jeito, ele é aluno, ele está observando, ele está seguindo um roteiro, coisas desse tipo. Bom, queria falar com vocês agora do estágio. Tá? O estágio é uma das paixões, né? De entender essa ligação, uma paixão assim, todo ano minha disciplina muda. Né? Todo ano eu acho que tem que mudar alguma coisa, não está funcionando direito. Certo? As escolas me ajudam muito nisso, porque as escolas todo ano têm que ir lá implorar estágio para a escola. Né? Por favor, olha, você pode receber meus alunos, é quinta e sexta a aula de prática de ensino atualmente. Né? E eu brinco com os alunos que quinta-feira, minha aula é das 8 às 18, que na quinta-feira eles são meus. Né? Não é para fazer outra coisa, é para ir lá trabalhar comigo. Então a gente marca para fazer visita à escola, né? Tem uma abordagem muito peculiar. Né? Tem algumas coisas que eu acho que eu consegui fazer de maneira interessante. Por exemplo, de 3 anos para cá, eu tenho pedido para os alunos irem para a escola e observar uma manhã inteira de aula. Então ele entra numa sala que não é aula de física e vai assistir aula de história, geografia, português, inglês e talvez física. Tá? E eu peço para eles assim, perceba como os alunos mudam quando muda o professor. Certo? E como que o professor faz e que coisas que o professor faz para controlar os alunos. Né? Que atitudes. Isso assim, cada episódio a gente vai vendo uma coisa. E aí a observação é um barato, porque os alunos, eles são os capetas com os professores que deixam que eles sejam capetas. E são certinhos
com aquele professor que quer que eles sejam certinhos. Então, instantaneamente, o aluno muda quando muda o professor. E aí, o que eu quero que eles vejam com isso? Que o professor tem uma obrigação de estabelecer papéis ali dentro da sala de aula. E às vezes isso são pactos que o professor vai fazendo sem falar nada para o aluno. Então o aluno fez uma coisa que o professor não gostou, se o professor chegar lá e falar com ele, dependendo do jeito que falar, o aluno vai respeitar ou não. Então tem professor que faz o maior chilique e o aluno não respeita nada do cara, porque o professor fez um chilique, não conseguiu explicar para ele o que está fazendo. Tem professor que não fala uma palavra e os alunos conseguem se organizar e prestar atenção na aula. Então mostra o papel importante do professor. Tá? E eles veem que muda o jeito de dar aula. Da aula de história é diferente do jeito de dar aula de física, que é diferente da aula de português, que é diferente. Exige-se outras coisas. Então o professor de história, por exemplo, normalmente não vai lá escrever na lousa. Entendeu? Ele vai dialogar, o professor de filosofia, por exemplo, não vai passar uma dedução. E o professor de física sempre vai escrever na lousa, sempre vai escrever fórmula, vai fazer exercício, o professor de matemática, e assim por diante. Né? Aliás, professor de matemática é aquela aula que a gente sai, só vê problema o tempo inteiro, né? Tem que ir no psiquiatra depois, né? Problema, é só problema, aula de matemática, as de física também. Né? E aí você vai vendo como o aluno vai ficando triste, vai ficando feliz, ou vai fazendo coisas desse tipo. Né? Uma outra atividade interessante que eu tenho feito lá, né? E eu, claro, mas de novo, hein, não é um padrão a ser seguido. Né? O Leandro Oliveira, que está lá atrás, passou por isso. Eles têm que dar aula de 1º a 4º ano do ensino fundamental. Certo? E aí é uma emoção muito grande, né? Por várias coisas que acontecem nas aulas dos pequenos, com os pequenos. Porque o professor de física, ele acha que tem que chegar lá e fazer a fórmula, e fazer a dedução da fórmula e aplicar exercício. De repente ele está em frente de uma criança que é analfabeta, e que não sabe escrever. Então ele não pode chegar lá na lousa e ficar copiando fórmula, porque o cara não vai entender. Certo? Então, naquele momento eu roubei deles a oportunidade de ser um professor normal. E é um barato, porque eles começam a atividade com um grande estranhamento. A escola também tem um estranhamento. Né? A primeira escola que eu fui fazer esse pedido, achava que eu era professor de educação física. Né? Então, professor de física, então, eles estão precisando fazer ginástica mesmo. Não é essa física, é ciências. Né? E aí a escola demorou um tempão para entender. Né? Por sorte a gente conseguiu uma escola municipal que nos entendemos. E a gente chega lá e faz trabalhos muito legais. Os alunos de prática de ensino de física, ao terem contato com as crianças, eles têm que inventar um outro jeito de dar aula, para conseguir explicar a física, coisas às vezes muito complicadas, para as crianças. Agora, as crianças têm capacidade de aprendizado de coisas complicadas. E é um barato, porque eles adoram ir na escola. Criança nessa fase, se você falar para ela que não vai na escola, é capaz dela chorar. Tá? E daí eles vão ficando tristes. Né? Quando chega no ensino médio, se você falar para ele não precisa ir na escola, está em greve, nossa, ele vai ficar super feliz. Né? Ele apoia a greve do professor. Né? Fique mais um pouquinho em greve, né? Está frio, não dá para levantar cedo, assim por diante. Né? Na faculdade continua um pouco nesse ritmo, essa contradição do querer e do ter. Assim, né? Então, quando a gente faz essa atividade, a gente meio que mostra para os alunos da licenciatura em Física como a escola faz as pessoas que amam a escola irem detestando a escola e chegar lá no ensino médio e detestar. Então, se você pegar essa prática do professor, que usa 20 minutos da aula dele para fazer cópia de um resumo que está no livro, que fica guardado no armário, isso aí é bom para fazer, por exemplo, reabilitação de alguém que caiu da moto, quebrou o braço. Né? Você vai copiar os Lusíadas. Está aqui, você perdeu a coordenação motora. Está aqui, ó, caneta, certo? Caderno, você vai copiar os Lusíadas. Tá? E tudo bem, ali tem um sentido. Para o cara que está lá com 7 anos de idade, copiar também tem um sentido. Ele está aprendendo a lidar com a coordenação motora fina. Mas para o cara que é pré-universitário, certo? Que tem capacidade de leitura, que precisa ler,
Você deixar o livro trancado e ficar copiando coisa na lousa é uma contradição. Depois a gente encontra problemas na graduação, do sujeito não saber ler, não saber o que é biblioteca, de um monte de coisa, mas o que a escola fez para isso? Né? Ela foi criando pessoas que não sabiam lidar com as suas faculdades intelectuais. Né? Durante um tempo, quando eu estava terminando física, eu tive a felicidade de conviver com o Mário Schemberg, sendo professor de outros colegas. Né? O Mário Schemberg, acho que é o maior físico brasileiro, né? O sujeito que tinha uma cultura impressionante. Ele foi crítico de arte, né? Ele foi físico, foi perseguido, foi deputado, né? Foi caçado e assim por diante. E aí ele falava para os outros colegas de uma disciplina chamada Evolução dos Conceitos da Física, que a escola imbecilizava, né, as pessoas. Então, que a gente era imbecilizado. Aquilo, no primeiro momento, parecia um insulto, né? Então, alguém com muita projeção estava dizendo que a gente era imbecil na graduação, né? Mas, passado tanto tempo, dá para a gente perceber como, de fato, o professor que está fazendo o aluno ficar fazendo cópia, ele está imbecilizando o aluno, ele não está discutindo. Então, depois, quando a gente olha o golpe de Estado acontecendo, a gente não pode deixar de dizer que a escola ajudou a formar essa massa amorfa de gente que não consegue interpretar as coisas que estão acontecendo na frente dela. Né? Um exemplo dessa diferença, sou obrigado a fazer uma atividade física de manhã, né? Certo que é uma coisa saudável, espero que todo mundo faça, né? Mas não espere ficar com diabetes para fazer isso. E aí, além da atividade física, tem que assistir o Bom Dia Brasil, né? Que fica ligado na frente da esteira. Então, durante um tempo, o Bom Dia Brasil era só denúncia contra a Dilma e o Lula. E daí teve o golpe de Estado. A matéria do Bom Dia Brasil era as montagens em Nova York de esculturas em post-it. Então, um prédio resolveu mandar mensagem para pessoas do outro prédio, fazendo desenhos com post-it, umas coisas belíssimas, né? Uma rosa. Né? Imagina o cara que vende post-it deve ficar super contente, né? Porque você preencher uma coisa enorme de post-it cor-de-rosa, deve acabar o estoque dele. Né? E aí a Rede Globo está mostrando isso, certo? E ninguém acha anormal que, de repente, né, o governo Temer teve 2 ministros de Estado em menos que um mês que caíram, certo? Então, quantos ministros a Dilma derrubou no último período por denúncia de corrupção? Certo? E as pessoas não conseguem entender uma coisa com outra. Né? E aí física também tem a sua parcela de culpa, né? Porque está lá fazendo cópia de fórmula, por exemplo. Né? Bom, tem as sugestões do Congresso também que eu leria, mas eu vou pular, né, para não torturar vocês. E vou mostrar algumas fotos de prática de ensino. Então, assim, quando eu fiz prática de ensino na minha universidade, a prática de ensino era assim. Eu ia num setor do térreo da Faculdade de Educação, pegava uma folha, certo? E eu tinha que pegar o professor lá da escola e assinar que eu assisti aula, ou que eu dei aula, ou que eu participei. Tá? Ou seja, podia pegar aquela folha e fraudar a folha inteira. Entendeu? Chegar lá para o professor que não quer ver estagiário na frente, falar, faz o favor, assina para mim, e chegava lá na Faculdade de Educação e entregava a folha. Tá? O que acontece com isso? Quando que eu fui aprender a ser professor de física? Quando eu já era professor de física. Então os meus alunos foram minhas cobaias nesse processo de formação. Com quem eu tinha para discutir a aula de física? Ninguém mais. Porque na prática de ensino era isso. A sorte que eu tive um professor que a gente levava alunos na faculdade e fazia lá um projeto, então a gente tinha algumas coisas. Ele era piagetiano de formação, então queria fazer algumas coisas de prática, etc. A gente conseguiu fazer um mini curso sobre flutuação. Eu fui discutir a questão da bexiga natatória, que é uma bexiga que tem dentro do peixe que regula a altura do peixe. O peixe muda a densidade física deles, né? Para ele ficar no fundo ele tem uma densidade, para ele ficar na superfície ele tem outra. E o que garante a estabilidade é uma bexiga que fica dentro dele. Quem abre peixe vê essa bexiga, né? Que não tem músculo, ela é uma estrutura de estabilidade. Tá? E aí a aula que eu preparei deu erro. Então eu lembro até hoje da história, que deu errado, etc. Por sorte, então, eu tive essa prática e a gente teve uma discussão. Mas a outra prática de ensino era uma folha preenchida, que eu poderia fazer ou não na escola. Tá?
E aí, a gente da Unesp, por estar pertinho da escola, consegue estar lá junto do aluno e lá discutir as contradições da escola. Então aqui o que eu estou mostrando para vocês é o que a gente não tem em prática de ensino. Isso aqui é de uma escola que a gente visitou, que é o laboratório de enfermagem. Então eles têm uns bonecos lá, porque eles vão ensinar onde a pessoa vai dar injeção e assim por diante. Né? Bonecos bem realistas. Né? Você pode mudar, ultra realistas, você pode mudar de sexo o cara. Né? Você pode tirar aqui o pênis e colocar uma vagina. Então, sem autorização judicial, sem Santa Carona, nada disso. E aqui, então, eles têm lá a prática da enfermagem, antes de chegar lá e ter a prática de fato mesmo do ambulatório, etc. Eu coloquei essa foto aqui para mostrar que isso não existe na licenciatura. Eu não tenho como fazer no laboratório de física, eu posso simular o que é um laboratório de física. Dar um problema para o cara e ele vai fazer medidas, aprender a propagar erros, fazer coisas que o físico faz, fazer um relatório, assim por diante. Na prática da licenciatura, isso não dá para fazer. Eu não posso chegar lá e falar assim, eu quero um aluno maconheiro, um que faz barulho na sala de aula, um CDF, etc. Vou lá, encho assim e coloco para o sujeito fazer laboratório de prática de ensino. Não existe. Então, o nosso laboratório é lá, as coisas acontecendo da escola. Certo? Então, é o sujeito entrando lá e lidando com as contradições de ser professor, de lidar com a inovação, de tentar, fazendo alguma coisa. Então, essa aula, por exemplo, é uma aula extremamente fascinante. Esse objeto aqui não é um objeto de tortura, mas ele é um eletroscópio. Então, a gente carrega eletrostaticamente e a pessoa toma um choque. E aí você consegue discutir coisas do que é o choque, né, quais as consequências, assim, ninguém morre com isso. É um choque muito pequeno, né, e os alunos ficam fascinados. Isso que está acontecendo aqui, em seguida os alunos levantam da cadeira e vão lá perto, porque eles não conseguem se conter de curiosidade para ver o que está acontecendo. Tá? E aí, assim, práticas como essa é o que a gente quer. A gente quer professores que saibam renovar o ensino, e não o sujeito que vai lá e aprende que é um caderninho, que tem que copiar, porque a prova vai cair no Saresp e assim por diante. Tá? Aqui são as sugestões lá daquele congresso que eu vou poupar vocês de ouvir. Tá? Vou mostrar um pouco dessas visitas. Né? Então, essa aula de prática de ensino é com a coordenadora pedagógica de uma escola de tempo integral. Tá? Escola de tempo integral, não sei se vocês têm contato, é uma escola que foi inspirada num administrador de empresas pernambucano. Então é uma escola muito neurótica, os professores têm agenda, eles têm lema, tem um lema da escola. A escola vai salvar, não sei o quê. Então, e você tem que ser fiel àquele lema. Né? Ele tirou a estabilidade do professor com a escola. Então é uma escola com muito material, funciona de uma maneira diferenciada, e ter contato com essa escola ele é muito interessante, porque é uma escola que tem uma outra abordagem do tempo. Né? Por exemplo, os alunos têm uma disciplina chamada Projeto de Vida. Eles vão discutir o que eles vão fazer no futuro. Certo? E o professor de Física tem que assumir uma turma do Projeto de Vida, por exemplo. Né? Coisas desse tipo. Mas ela é uma escola muito neurótica. Imagine você entrar na sua sala de aula e ter a lista do conteúdo que você tem que trabalhar e você tem que riscar para dizer que você trabalhou aquele conteúdo. Né? Como que fica a relação sua com o seu aluno. Né? Essa aqui é uma segunda escola. Essa é uma professora genial, uma coordenadora pedagógica lá da escola chamada Marília, uma pessoa extremamente diferenciada e interessante. Aqui a gente está visitando o laboratório de física, que na verdade só restou o espaço físico do laboratório. Não tem mais nada nesse laboratório. Nessa escola a gente ocupa um espaço aqui, né? Então aqui estão os alunos fazendo relatório de prática de ensino desse dia. E a gente sentou lá em círculo e está lá com uma escola, numa sala emprestada. Esse aqui é um outro momento. A gente consegue visitar a diretoria de ensino da região lá de Rio Claro. E nesse momento, esse aqui é o dirigente, né? Que na linha de sucessão é o terceiro na escala, né? Então é o governador, Geraldo Alckmin, o secretário de Educação e o dirigente. Tá? E esse dia foi interessante porque eles questionaram o dirigente sobre a invasão da escola,
sobre desvio da merenda e assim por diante. Aqui eles falando com a chefe do setor de RH, a pessoa que lida com a aposentadoria, que é licença-prêmio, coisas desse tipo. Tá? Então era muito legal porque ela começou a conversar com eles, né? Eles nem entraram na profissão, estão discutindo com alguém sobre o que é a aposentadoria, né? Qual as opções. Aqui no núcleo de ensino, tem professores de cada área aqui e a gente passou lá para visitar. Aqui é o momento da Atena, da nossa visita, que era eles falando com o supervisor de ensino, que contou casos escabrosos lá, né? Aqui numa outra escola, visitando o almoxarifado da escola, discutindo lá o livro de ponto. Ó, a situação do laboratório de física da escola. Você imagina que esse laboratório é usado? Veja a quantidade de bancos que tem no laboratório. Não tem banco suficiente para dar aula. E é o lugar mais seguro da escola, porque a escola guarda todos os livros didáticos lá. Certo? Então, é um lugar muito bom. Essa capela aqui, por exemplo, ela tem um exaustor que joga aqui para a garagem, então ela não funciona. Se ela funcionasse, ela jogaria o ácido em cima dos carros ou das pessoas que passam. Né? Então, veja só, na minha concepção, essa prática de ensino, ela não é só o sujeito ir lá dar aula, mas também tem que envolver isso, porque senão não tem graça, ele também tem que passar pela emoção de conduzir a sala. Mas envolve discutir várias facetas da profissão. E ter esse acompanhamento presencial é imprescindível. Tem que ter um momento que a gente senta e vai refletir sobre o que aconteceu, para que ele não tenha nenhuma postura, por exemplo, antiética com relação às escolas que a gente visita. Nesse momento final, eu queria só fazer algumas considerações da Base Nacional Curricular. Então, essa é a prática de ensino, e agora falando da base. Então, não sei se vocês vão ter a oportunidade de ler a base, espero que tenham, certo? Que possam estar discutindo a base e as consequências. Eu acho que ela vai ter consequências para a licenciatura, porque se os conteúdos que estão lá não existem na licenciatura, a gente vai ter que começar a repensar a licenciatura. A outra coisa interessante da base é assim, quando você começa a ler, é que ele começa a ser meio claustrofóbico. Você fala assim, puxa, agora todo mundo no Brasil vai ter que dar isso aqui, vai ter que dar a mesma aula. Puxa, mas que coisa assim, parece tão autoritário, todo mundo vai ter que trabalhar esse conteúdo. Não devia ser assim. Mas daí você vai começar a pensar, a base já existe. O que são os livros didáticos? São a base curricular nacional. As pessoas dão o conteúdo que está no livro didático. Que é a outra base? É o conteúdo do vestibular. Ela já é a base. Então a Base Nacional Curricular, ela define 60% do conteúdo. 40% tem que ser do lugar onde você está. Certo? Se ela fizer isso, talvez ela revolucione o ensino. Não vai ter livro didático que vai valer para o Brasil inteiro. Vai ter que ter gente, nós, por exemplo, que estamos na universidade, ou nossos alunos, produzindo novos livros didáticos. Senão não vai dar conta desse 40% de diversidade. Então, assim, na comissão de licenciatura tem gente que acha a base que tem salvação e tem gente que odeia a base. Certo? E agora, quando entrou o novo governo e pode jogar todo esse trabalho de construção da base no lixo, quem é contra a base está pensando assim, poxa, alguma coisa está errada. Talvez não seja tudo da base que tem que jogar fora. Então, assim, tenho como tirar alguma conclusão sobre a base? Não tenho. Certo? Mas a base, ela vai mexer na educação tal como o PCC deveria ter mexido na grade curricular. A gente pode usar a base para mudar, para melhorar algumas coisas. E aí eu volto para terminar. Lembra da brincadeira lá do pensador profundo, né? Então, qual que é a pergunta? Tá? Então, não sei qual é a pergunta, mas acho que a gente podia se perguntar algumas coisas. Formamos professores melhores com mais horas na formação inicial? Estamos felizes e satisfeitos com a formação de professores que proporcionamos aos nossos futuros professores? Quando a gente olha aquelas coisinhas lindas que vão ser professores, que estão saindo da faculdade, certo? A gente está satisfeito com eles, com o que eles sabem, o que eles fazem, o que eles têm de projeto? E mais, o ensino e a aprendizagem na educação básica
deixa a gente feliz ou não. E isso eu não estou restringindo a questão da escola pública. A escola particular tem todos os graves problemas de aprendizado da escola pública. Não existe essa história da escola pública ser pior do que a escola particular. Existem escolas particulares sublimes, certo? Tem escola particular, por exemplo, lá em Campinas, que o sujeito pode escolher se ele quer aula de física em alemão ou aula de física em português. Tá? Mas o pai, para deixar o filho nessa escola, paga algo em torno de R$4.000 por mês. Tá? Então o filho sai bilíngue em alemão, no final. Imagina um professor de física dar aula de alemão, quanto deve receber. Esse é um ótimo emprego, melhor do que o nosso IRDP na universidade. Mas então, tem uma escola desse tipo e tem 90% de escolas ruins, certo? Das particulares, que empurram os alunos sem a menor vergonha. Aluno que não passa de ano e vai empurrando até o cara se formando. Tá? E tem escola pública ruim e tem escola pública sublime. Certo? Então, se for ver o resultado do Enem em São Paulo, vai ver que a escola pública, a Escola Federal de São Paulo, que fica do lado da rodoviária Tietê, é a melhor colocada e coloca a maior quantidade de pessoas na universidade, uma escola pública. Então, essa discussão público-privada também está aqui. A gente quer continuar com a educação do jeito que está, dos caras que veem a Rede Globo e continuam achando tudo normal do jeito que está. Como seriam os alunos se eles chegassem sabendo outras coisas, soubessem fazer coisas? Se eles soubessem física, chegassem no curso de física, o que a gente faria com eles? Não faria coisas muito melhores do que a gente faz? Ou de letras, ou de pedagogia, assim por diante. Como seria a nossa sociedade se a educação básica fosse diferente? E talvez a pergunta é crucial, né? Em que a oportunidade de mudanças curriculares pode ser uma janela que nos permita melhorar a formação docente e as nossas relações de trabalho? Talvez a coisa esteja por aí. Tá? Bom, obrigado, desculpa ser tão longo aqui para estar falando com vocês, foi assim, um prazer estar aqui com vocês. Espero que justifique o convite. Tá bom? Bem, obrigado, professor, pela sua fala, pela sua exposição, pela experiência que você está partilhando com a gente aqui, de como essas questões da prática como componente curricular, na prática de ensino, estágio supervisionado, como ela se desenvolve na sua unidade, né? Então, acho que essa é uma oportunidade que a gente tem realmente para trocar experiências. Então eu abro para a plateia, né, e a gente pode começar então as questões aí, ou relatos de experiências também. Sejam carinhosos. Não dá, está muito forte. O professor de italiano já não pode fazer pergunta porque ele fez o café, já conversou. Olha. Araguaia vai responder italiano depois. Alô. Obrigada, professor, pela sua fala. Né? Gostei bastante. Aliás, gostei de todo o evento. Parabéns, né, para a comissão de ensino, né, que organizou. Muito bem. Professor, a minha pergunta é mais pontual, assim. Gostaria que você falasse. Você falou assim, da escola que vocês, né, como supervisores de estágio, visitam, né? E eu gostaria de saber se é convênio que vocês têm com uma escola específica, com mais de uma, ou se no caso de ser uma escola específica, como que fica a questão da lei federal que impõe número máximo, né, de estagiários para a unidade concedente, pensando que a escola faz esse papel de unidade concedente. Então é bem assim, pontual essa pergunta. Obrigada. Pode fazer blocos de perguntas? Aí já posso passar para a professora Marta? Pode, Marta. Na verdade, professor, obrigada pela sua fala, que também interessantíssima, ainda mais para nós, né, que trabalhamos com estágio. E não tem uma pergunta, mas tem comentários.
No caso, por exemplo, do que eu trabalho, que é estágio curricular supervisionado língua estrangeira, o senhor tocou na questão da imbecilidade, né? Até que ponto o aluno que está na escola não se torna também um objeto, né, da imbecilidade, trabalhando da forma como é trabalhado. Mas eu fiquei pensando também na formação docente, né? Esse professor que está na universidade e que forma futuros professores, será que ele tem a vivência também da escola? Ele conhece a prática da escola? A pessoa que forma docentes realmente também tem esse contato com a escola? Não estou falando do professor do estágio, mas aquele que forma na licenciatura de maneira geral, né? E geralmente nós temos casos, né, de professores que não têm afinidade alguma com a formação, mas se atrevem a trabalhar, né, como formadores, né? E a questão também de observar as práticas, né, como o senhor colocou, o aluno vai para a escola e observa não a prática específica da sua licenciatura, mas professores de maneira geral. E no caso da língua estrangeira aqui, pelo menos na região, os alunos não fazem isso, no meu caso, mas eles têm uma experiência um pouco parecida na própria disciplina, por exemplo, de inglês, que nós tivemos no ano passado um caso de uma dupla de estagiários que observou 6 professores diferentes dando aula de inglês e nenhum deles era professor habilitado em inglês. O que não deixa de ser também uma experiência próxima dessa sua, né? Então isso tem sido problemático na escola. O aluno vai observar uma prática para refletir depois na universidade sobre isso, mas nem sempre é o professor habilitado na área. Então, eu só queria comentar, né, essa experiência que a gente tem aqui, né, e falar também que o aluno de língua estrangeira aqui, pelo menos na nossa realidade, ele tem poucas oportunidades de conhecer o trabalho com a língua quando se trata de francês, italiano e espanhol, porque nós não temos as línguas, né, no currículo. Então aqui se reduz praticamente aos centros de línguas da rede estadual, que é quem abre as portas há muito tempo para a Unesp, né? A gente tem uma afinidade muito grande com eles, e são eles que permitem, né, que o aluno desenvolva o estágio e realmente se forme, né, de maneira adequada. Isso aí. Tem só um comentário, tem um caso muito peculiar que Bauru, por exemplo, tem licenciatura em psicologia. Na época que existia curso de formação no nível médio para pedagogo, e praticamente isso se extinguiu, né? Você não tem mais esse nível e é um problema grave, né? Como é que você forma esse professor? Mônica. Pode ser pergunta difícil, hein, Mônica? Pode ser de Gente, você não conteúdo conta difícil. para ninguém, mas eu vou fazer uma pergunta repetida, né? Nem foi combinado. Que lá no colóquio, a gente estava vendo lá das bases curriculares nacionais, e eu ainda tenho uma dúvida muito grande em relação a ela e os PCNs. Então, tirando um pouco o foco do conteúdo, que ela está diferente, ela tem outras propostas, então tudo bem, então isso a gente pode fazer uma outra discussão. Mas por que eu posso, ou há algum argumento de achar que essa proposta da base vai ser diferente do que aconteceu com os PCNs? Todo mundo antes era um parâmetro, agora é uma base. Não é currículo, mas é coisa para ter uma direção. Não é para fazer igual, é para as redes se basearem, né? E hoje, muitos professores, quando você está na escola, tem professores que nunca leram, nunca pegaram o PCN e não sabem nem direito o que é. Então, o que a gente, pelo menos teoricamente, não estou nem querendo chegar na prática, está fazendo diferente para ter uma suposição de que com a base será diferente, em termos de alteração, pelo menos de alguma mudança assim que a gente está propondo. Nem chegando nessa se vai fazer ou não, mas por que eu posso ter alguma ideia ou alguma esperança que vá ser um pouquinho diferente na tua opinião? Obrigada.
Então, olha, tentando seguir a ordem da... Pode deixar falar? Tá. A professora Marília havia tocado num ponto que vai ser uma coisa que a gente tem que solucionar na relação da gente com as escolas. Existe uma informalidade da ligação minha com as escolas que a gente faz estágio. Tá? Na prefeitura existe uma formalidade. Tem um contrato que é assinado, tem um plano e assim por diante. Né? Esse plano eu acho terrível para mim, por exemplo, porque me impede de levar os alunos 4, 5, 6 escolas. Então a turma desse ano, eles vão, acho que a gente vai conseguir em 6 escolas diferentes. E eles veem que as escolas têm feições diferentes, né? Tem jeitos diferentes. Então, por exemplo, tem uma escola, que é aquela da sua charada, da professora que eu falei, que é Maria, né? Que o banheiro é trancado durante as aulas. Né? E aí começou uma discussão, e aí, se o cara tem dor de barriga, como é que vai fazer, etc. Porque eles acham que o banheiro é o lugar de tráfico de drogas, então eles trancam. Tá? E a gente foi numa outra escola, e tudo é aberto na escola. Banheiro, sala na hora do intervalo, etc. E aí? Certo? E eles viram que os alunos eram mais felizes na outra escola. Eles eram menos vigiados e mais felizes. Tem outras coisas que a gente observa. Né? As escolas, em geral, elas são construídas com arquitetura não pedagógica. Ninguém pergunta para a gente se a escola é boa ou ruim. Né? Eles montam a escola e depois você vai lá dar aula. Mas elas são montadas como pátio aqui, né? Que é o panóptico. Né? De qualquer ponto você consegue ver o que está acontecendo. E aí você é fiscalizado o tempo inteiro na escola. E numa das escolas que é que deixa o banheiro aberto, isso não é possível acontecer porque a estrutura dela era uma casa antiga que foi adaptada e virou escola. Né? Então eles não são observados, a coordenação pedagógica age de uma maneira mais madura e os alunos são quase pré-universitários, os que estão nessa escola. E essa escola ela tem uma característica, é a ETEC Armando Barreira da Silva. Tá? Ela é a escola que foi primeira no Enem da cidade durante vários anos. E aí o que aconteceu? A classe média estava abandonando a escola, que era paga, que custava R$1.500, R$2.000, para matricular os alunos na ETEC, porque ela conseguia ter melhores resultados. Então existia um conflito ali interessante criado por essa escola. E essa escola eu pensava assim, antes de ir para a escola, como é que eu consegui ir para a escola? Teve uma ex-aluna que era professora de física e permitiu que eu fosse levar alunos para fazer estágio. E ela que me introduziu na escola. Tá? Eu achava assim, não, esses caras devem estar lendo Vygotsky, não é possível. Né? Estamos fazendo um monte de coisa aí, né? Então, pelo menos Piaget eles devem ler. Né? Chegou lá, é uma escola normal, como qualquer outra. Certo? Tem as mesmas deficiências, os mesmos problemas. Só que elas agem com os alunos de uma maneira muito mais madura. Então o aluno no início ele é mais acompanhado no primeiro ano e eles vão soltando, os caras chegam no terceiro ano, pode ter aula sem o professor. Eles deixam o professor que falta, deixa lá o roteiro, dá para os alunos, né? Os meus alunos de prática de ensino ficavam chocados. Né? Teve um que achava que isso aí era um nazismo, que eles eram controlados, né? Mas era de um grau de maturidade enorme. E alguns deles foram para a Unesp e você vê que são alunos que têm ritmo de estudo, conseguem usar a biblioteca, tem uma outra formação. Então cada escola tem uma feição. Se eu fizer o que o pessoal de pedagogia faz com a rede municipal, eu estava perdido. Porque cada escola teria que fazer um contrato, um plano de trabalho e etc. Então me agrada um pouco ficar nesse limbo e não resolvido. Tá? Aquela lei federal sobre o estágio, que define que estagiário tem que ter férias, etc., ela é objeto de contestação na área de educação, porque aquilo vale para o estagiário de advocacia, que é explorado, engenheiro, e não é exatamente o que a gente faz na escola. Né? A gente vai na escola como um laboratório para a formação da gente. Tá? Então, não existe uma formalização entre nós e a rede pública. Há um tempo atrás existiu, e isso virou uma briga entre nós e a Secretaria de Educação, porque estavam definindo quem que pagava o seguro de vida dos alunos. Não sei se você lembra disso, né? Que a Unesp exigia que as escolas pagassem. E a gente falava que não, aquilo é como se a gente levasse um aluno numa excursão. Né? Então a Unesp tem que pagar o seguro de vida. Então isso contaminou essa conversa e durante anos não deu para formalizar. Depois houve uma formalização e isso se perdeu.
Então não existe mais essa formalidade entre a escola. No caso da rede lá de municipal existe um trato, existe contrato e assim por diante. Mas a atividade que eu faço dos anos iniciais, por sorte, é uma diretora uma diretora antiga, que tem a coragem de fazer a atividade e não me exigir todo esse papel. Porque tem que ter a assinatura do diretor do instituto, depois tem que ter a assinatura do secretário da educação e assim por diante. Então, isso é motivo de preocupação lá na comissão de licenciaturas. E eu espero que na gestão da gente de 2 anos, a gente consiga tocar nesse problema, porque assim, nessa escola, que é a ETEC Armando Bahia, um professor que faz o horário não gosta de estagiário. Então ele trocou o dia de aula de física e eu não consigo mais levar estagiário na escola. Ele era o professor de matemática da escola, assumiu as aulas de física e trocou o dia do horário. E assim, ao trocar, eu não consigo mais obrigar o aluno a ir naquele horário, porque, não sei se, que curso que você dá aula? Não, agora eu não estou dando aula. Eu trabalhei aqui com um estágio supervisionado. O curso de física tem grandes emoções. As pessoas começam juntas e depois elas vão reprovando, né? Então o cara começa, meio... a física é muito estatística, né? Tem muito assim, pode estar, pode não estar, etc. Né? Então assim, na turma desse ano só tem um aluno que está no ano normal. Eles vão se perdendo. Então você fala para o sujeito, ao invés de ter aula hoje, vão ter no outro dia. Não dá, porque um está tendo aula disso, o outro está tendo aula daquilo, então não dá para trocar aula. Por isso que é tão sagrado ter o horário do estágio dentro da grade. Agora, a pedagogia lá é um curso noturno. E aí esse horário não fica na grade, porque não tem como ter aula dos pequenos de noite. Então daí eles agem como esse contrato do sujeito ir na escola, de ter vínculo na escola. Agora, de prática de ensino de física, biologia, acho que de geografia também dá, matemática também dá, a gente adota essa estratégia de... Alguns professores adotam uma coisa, outros adotam... O que eu mostrei, insistindo, hein, não é para ser entendido como modelo, né? Acho que tem coisas que a gente poderia aprimorar, né? A gente teve contato com o pessoal do Canadá, eles têm uma proposta de estágio muito interessante. O aluno fica 1 mês na escola. Ele faz estágio segunda, terça, quarta, quinta e sexta lá na escola, e aí é legal, ele vai acompanhar tudo, né? Porque tem certos momentos da escola que a gente precisa viver. O café da sala dos professores é um momento essencial do estágio. Eu falo para os meus alunos, se você não gosta de tomar café, não tem problema, vai tomar água. Tá? Se não gosta de tomar água, vai tomar ar. Certo? Vai lá para ver o que acontece. Porque é nesse momento que tem o tal do bizu, né? Um professor conta para o outro como que o aluno será. Fala, você vai pegar aquele aluno. Né? Então, ou tal aluno é brilhante, você vai ver. Aí quando você dá de cara com o aluno depois, você já acha ele o Einstein da sua vida. Né? E isso muda a relação. Ou você acha o Michel Temer da sua vida, quer ver o Eduardo Cunha da sua vida, quer ver longe. Então, aí assim, o momento do café, a reunião do conselho de classe, é outro momento assim, crucial. Às vezes o aluno passa, na época que eu era professor de educação básica, na primeira escola que eu dava aula, um aluno passou porque a mãe era alcoólatra. Entendeu? Não era porque ele tinha potencial, a mãe era alcoólatra. E o outro, na mesma condição, não passou porque a professora de português era racista. O aluno era um negro, capeta, questionador o tempo inteiro, mas genial. Certo? Era aquele aluno ativo que dialogava, etc. Tanto que saiu da periferia de São Paulo, prestou vestibular, fez história na Unesp, sem cursinho. Tá? E esse aluno não passou, porque ele era a professora de português e levantou todas as dificuldades possíveis. Não falou assim, né? Não passou porque ele é negro, não falou isso. Mas falou assim, esse aluno não tem competência, esse aluno isso não tem... E aí você vai vendo como a escola vai produzindo, né? Que essa questão que o Schember colocou, a imbecilidade ela é produzida, né? Ela é induzida. Os alunos vão botando certas coisas e vão... Então essa convivência do modelo canadense seria muito interessante. Então no primeiro ano eles ficam 1 mês na escola, no segundo ano 2 meses e no terceiro ano 3 meses.
E aí você tem uma vivência integral lá da escola e acompanha. Então, o que eu apresentei para vocês vai mudando, né? Entendeu? Vai mudando conforme as circunstâncias. Da escola que eu acho, a CETEC, por exemplo, era ótima, porque os alunos têm caderno, usam livro, certo? Se o estagiário não dá aula de física, ou da aula errada de física, não prepara a aula, eles reclamam do estagiário. Falam, nós não queremos esse estagiário. O sujeito não está dando aula, entendeu? E aí formava um contraponto interessante em escolas que os alunos estão lá entristecidos. E aí se você der aula ou não der aula, tá tudo bem. Certo? Todos precisam de boa aula. Né? Às vezes o cara que está lá entristecido precisa de mais. Então essa formalidade a gente não conseguiu resolver. As escolas resistem. Porque o professor ter estagiário é muito chato, né? Porque é alguém que fica fiscalizando a aula dele, de certa forma, ele tem que combinar com o aluno a continuidade do conteúdo. Então isso que você está tocando, assim, tem dois modelos. Na pedagogia se usa o contrato e a assinatura, na educação física também. Nos outros tem a assinatura, na biologia, mas a professora acompanha e tem esse lado assim, do discutir o que está acontecendo ali na escola que é crucial. Quanto à questão dos formadores, né? Quem forma professor na faculdade? Tem um modelo de um autor chamado Bourdieu, não sei se você já teve contato, que ele fala dos saberes, né? Tardif também fala disso, né? E ele fala que todos nós, professores das matérias pedagógicas ou não, somos formadores. E aí vale a pena contar um caso. Tem uns estagiários que foram fazer estágio num ex-aluno dele, certo? E o sujeito dava aula assim, ele pegava o diário de classe, no início eu não vi, né? Certo? Durante um tempo eu ia assistir às aulas também dos meus alunos e via coisas, mas o meu ex-aluno, ele pegava o diário de classe e ficava dando ponto positivo e negativo a aula inteira, para todos. E o estagiário da outra geração falava assim, ele faz isso, para manter os alunos lá atentos, os alunos ficam atentos. A vontade que eu tinha era de chegar lá no cara e falar assim, presta o seu diploma aqui. Rasgar o diploma do sujeito. Tá? Ele fazia essa coisa que nem behaviorista é, né? Porque o behaviorismo trabalha com a ideia de reforço positivo, não de reforço negativo o tempo inteiro. Tá? E aí, onde que esse sujeito aprendeu isso? Com a professora de Química do primeiro ano do curso de licenciatura em Física, que dava ponto positivo e negativo para todos, o tempo inteiro. Porque as festas da Física lá em Rio Claro são na quinta-feira. E a professora dava aula de Química na sexta, certo? E para manter todo mundo acordado, ela fazia isso. Entendeu? E aí ele adorou, ele virou professor fazendo isso. Entendeu? Então, eles aprendem até naquele cara que acha que não é professor da licenciatura. O professor de cálculo está ensinando o jeito de ensinar, né? E assim por diante. E se a gente não despertar nesses colegas essa noção grave do que eles estão fazendo, eles vão fazer barbaridades. Então, na prática de ensino, a gente discute avaliação, é a hora da crise, né? O sujeito fala, puxa, mas em cálculo a gente faz assim. Ele fala assim, olha, não conte quem é, porque não me importa quem é o professor. Eles começam a reavaliar, né, como foi o curso deles, o que eles fizeram, assim por diante. E aí a gente avança para entender, né, por que o professor de cálculo dá aula desse jeito. Porque é a tradição na área de cálculo. Por que o professor de física faz isso? Porque é a tradição na área de física. Então o que eu falo para eles é assim, não mate nenhum professor de física. Não é que ele está fazendo desse jeito porque ele odeia vocês. Ele não está falando assim, eu vou ensinar desse jeito porque eu quero que eles não saibam física. Ele não está fazendo isso. É porque ele está copiando os modelos que ele também teve como professores. E aí esses modelos é que a gente tem que questionar e lutar contra. Né? A questão de não ter as outras línguas é uma pena, né? Porque realmente os adolescentes estão numa idade que eles poderiam aprender várias línguas. Né? E é uma judiação a gente morar num continente que fala espanhol e os brasileiros serem analfabetos em espanhol. Né? Então nem o turismo, né? A gente olha, se vocês forem em Buenos Aires, por exemplo, você encontra gente da América inteira. Então tem peruano, colombiano, tem cara da América Central, certo? É um ambiente diferente. Essas pessoas nunca vêm ao Brasil.
porque não conseguem lidar com o português e nem a gente lidar com eles. Então, assim, a solução das aulas nos centros de língua, que é uma solução provisória, pelo menos é uma prática, né? Mas é uma pena que todas as escolas não abrigassem os centros de língua, né? Porque são centros culturais, né? Então, mas aí eu não vejo, assim, a gente vai ter que criar esses espaços, entendeu? Como eu falei da bexiga natatória lá no curso de física, talvez criar esses espaços aqui dentro, entendeu? Porque, assim, a docência da educação básica tem semelhanças com a docência em outros níveis. Então, pegar alunos da graduação para aprender uma língua, imagino que tenha problemas semelhantes ao que seria lá da sala de aula, né? Mas não tem as neuroses da escola, né? Esse é o problema, né, do centro de línguas. Quem vai aprender francês é porque gosta de francês, né? Então, você não tem que lidar com aluno que tem resistências com relação àquele conteúdo, né? Mas acho que aí a gente vai ter que criar esses espaços, não vejo muita solução. E os conselhos de curso lidar com os colegas dos outros níveis, né? Ajuda. Contar para o professor do primeiro ano, aquele professor que acha que não é professor da licenciatura. Não, estou dando aula de física, né, Leandro? Que aula que você dá? Física, estatística e física e matemática. Que pega o pessoal da licenciatura? Terceiro e quarto ano, não. Não, só do bacharelado. Só do bacharel. Tá. Mas o sujeito que dá aula de física lá no primeiro ano, ele se acha longe da formação de professores. Mas ele é tão formador de professor como de prática de ensino, da psicologia e assim por diante. Entendeu? Então tem que contaminar essas pessoas e contar. Mas assim, você não foge do caso não, porque você está formando pessoas que no futuro vão ser professores de física no ensino superior. Então, se você não cuidar da sua aula, esses caras vão fazer tragédias depois, entendeu? Sabe aquelas listas de exercício que as pessoas varam à noite para estudar, essas coisas que a gente faz em física? Então, isso aí precisava ser reavaliado. Então, as comissões de ensino talvez tenham que mexer com os professores nesse sentido, né? Quanto à questão, o que é difícil, né? O que é difícil. Tem pouca gente que pesquisa a formação de professor no ensino superior. Uma delas é a professora Maria Antônia, lá de Rio Claro. Ela seria uma pessoa legal para fazer uma interlocução que ela discute como se forma o professor no ensino superior, né? Então, como é que forma um professor de física que não tem psicologia, nunca ouviu falar de Piaget, não sabe o que é Vygotsky, e coisas desse tipo. A avaliação, por exemplo, é uma tragédia, certo? O que a gente vê do que é avaliação é quase uma etiqueta linguiça, né? Certo? Você vai definir, e às vezes os cursos eles querem assim, um darwinismo acadêmico, né? Então, por que não precisa que todos os alunos sobrevivam no curso? Porque só os brilhantes vão sobreviver, certo? Os medíocres vão desistir no meio, certo? E é assim que a gente, numa daquelas portarias das diretrizes que a professora Débora falou, tem uma discussão sobre física, sobre quantos alunos entram, quem são professores, não sei se vocês viram isso, tá? Nossa, aquilo é um presente para a gente da área de física, né? Então eles mostram lá que dos 100 alunos que entram em 2010, em 2014 sai 20, certo? E a gente convive com isso como se nada tivesse acontecendo. 80% dos caras desistem. E todo mundo acha normal. Por quê? Porque a física não é para qualquer um, certo? É para uma nata. Então a nata sobreviveu, certo? E a gente devia sair revoltado disso, né? Tinha que sair 100. Entrou 100, tinha que sair 98. Coisas desse tipo, né? Embora as pessoas possam desistir de física, né? Possam não gostar de física, afinal. Né? Bom, sobre a questão da base, né? Na primeira palestra que o Marcos Neira fez para a gente, ele falou assim: a base substitui o PCN. Tá? Então, a base é a base e pronto. Tá? Na que a Hilda falou, que foi no colóquio, ela já não fez essa afirmação. Ela falou assim que o PCN continua existindo e a base é uma outra coisa. E aí, olhando a LDB, vai aparecer esses dois termos, né? Vai aparecer base e vai aparecer parâmetro. Tá? Então, talvez a Hilda esteja certa, que o parâmetro define uma coisa e a base define outra. Não lemos os parâmetros decentemente, porque o parâmetro era um catatal, não sei se vocês pegaram para ver, também eram livros volumosos, etc. Né? Quem traduziu o parâmetro para o professor? O livro didático.
Então, o livro didático introduziu a questão das habilidades, certo? E se abre o livro didático hoje em dia, ele tem um capítulo que é habilidades e competências, tá? E ajuda o professor a preencher o planejamento com isso. Então, isto começou a introduzir na linguagem do professor. Só que o professor não entende o que é habilidade e o que é competência, que é uma discussão que surge lá na obra do Perrenot e do Zeitler, acho que também não. Então, um dos autores desse período, um deles é o Perrenot, que discute o que é competência e habilidade, né? E o professor não sabe distinguir. Se perguntar ao professor, para nós, professores universitários também, isso não está claro. Deveria ter esse estudo teórico. Então, assim, os parâmetros, eles tiveram um momento de inspiração, né? Aquela história de temas transversais parecia que vinha dar uma arejada, né, no trabalho da gente. E aí, no meio do parâmetro, tinha assim, ele é tão livre que o professor pode escolher o conteúdo que ele quiser. Tá? Se ele pode escolher o conteúdo que ele quiser, ele escolheu ficar com o mesmo conteúdo que ele trabalhava. Certo? Então, assim, todo mundo fez física, né? Vocês da educação básica devem entender o que eu vou falar agora. Você aprendeu aquela coisa, não sei se o professor lá, que acho que é italiano, teve a mesma experiência, feliz, né, da gente no Brasil. Você tem uma parte de física que é termodinâmica, que vai trabalhar com termômetros. Lembra disso? Escalas termométricas. Celsius, Fahrenheit, Rebir e assim por diante. Tá? E aí, sabe o que se usa da física para isso? O que se usa, Leandro? O que se usa de física de escala termométrica? Usa a transformação de escala termométrica? É fundamental para a física esse assunto? Não. Tudo é Kelvin e pronto. Vai? Tá. Isso ocupa, no tempo didático do ensino médio, 2 meses. 2 meses a gente faz assim. Pega a temperatura em Celsius, transforma para Fahrenheit, transforma para Kelvin. Tá. E isso a gente fica fazendo durante 2 meses. Sabe o que serve para a física isso? Para nada. Certo? E aí a gente deixa de ensinar os caras conceitos muito interessantes de física, como conservação de energia, entropia, ciclos de motores e assim por diante. Tá? Então, quando chegou os parâmetros, eu pensei assim, vai mudar alguma coisa. Certo? Não mudou nada. Continua tendo 2 meses de escala termométrica. Não é nem... Você pode falar assim, puxa, mas olhando do ponto de vista da teoria do Vygotsky, os caras vão ficar mais inteligentes. Nada. Certo? Aquele negócio não funciona para nada. É uma regra de 3 que você automatiza e fica fazendo. Tá? Então, quando o professor podia mudar, não mudou. Certo? Por quê? Porque uma das partes deve ser a nós, né? A gente investe com que o professor aumente culturalmente o conhecimento dele para avaliar? Não. Então, veja só. Lá na escola que está tendo estágio, lá em Rio Claro houve um acidente climático esses dias. Não sei se aqui houve também. Se bem assim que usar casaco em São José do Rio Preto é uma novidade, né? Tem coisas que a gente faz na vida que nem imaginava que ia fazer, né? Usar casaco em São José do Rio Preto. E lá em Rio Claro deu uma chuva de pedras que atingiu toda a cidade. Quebrou placa de aquecimento solar, quebrou centenas de veículos. Está uma crise na cidade porque não tem para-brisa para todo mundo trocar. Certo? Tá uma crise. Quem é funileiro lá está festejando a chuva de pedra. Tá? E aí, sabe o que os alunos e os professores de prática de física fizeram com esse assunto? Nada. Ninguém discutiu o que é a chuva de pedra, como é que um negócio que é do tamanho de uma bola de tênis cai do céu, certo? E como que estava lá em cima esse negócio, certo? Então, esses professores, infelizmente, eles não têm um investimento cultural na formação continuada, de ler, estudar para conseguir variar. E o que a gente faz na graduação para o cara ter cultura? Às vezes nada, né? A gente, não sei se aqui no Ibilce que tem poema na lanchonete, né? Até os poetas que estão lá talvez tenham uma outra visão, mas lá na física a gente tem as bebidas, né? Tem a festa da igreja que fica em frente ao balcão.
Isso deve ser a videoconferência desligando, né? Bom, agora eu posso falar tudo do pró-reitor. Então, e daí assim, que lado cultural a gente está incentivando nos nossos alunos que permitam eles variarem assuntos. Esse assunto lá da chuva de pedra rendia uma discussão de termodinâmica de física enorme. Tá? Bom, da base. Certo? A base eu acho que a gente corre mais riscos, entendeu? Porque ela vai mexer com conteúdos e está articulada com aquela prova de avaliação nacional de professores. Entendeu? Então, ela pode ser o Enem, né, dos professores. Né? As prefeituras talvez fiquem muito felizes com essa prova, né? Porque eles vão ranquear os professores e aí eles podem, ao invés de fazer concurso de acesso de professor, pegar esse número e contratar professores. Então, eles não teriam gasto para contratação de professores. Né? Agora, se isso vai se incorporar ao dia a dia do professor, vai depender de como esse assunto é tratado nos aparelhos, dos bens culturais que chegam ao professor. Então, o livro didático vai mudar? Se ele mudar, vai chegar ao professor. Se não mudar, é difícil imaginar que o professor vai pegar a base, ler e repensar sobre os conteúdos que ele tem. O que é uma pena, né? Porque tem escolas que têm trabalho muito interessante que poderiam transformar aquilo no currículo da escola. O Marcos Lira fez uma colocação muito interessante, né? Normalmente, currículo a gente identifica como disciplina. Então, se fala o currículo da licenciatura, são as disciplinas. E ele falou que o conceito de currículo... Goodbye. Acho que agora ela foi embora. Então, ele fala que a metodologia é o currículo, a forma que a gente organiza o tempo é o currículo, uma série de coisas. Tá? Talvez esses 40% comecem a forçar a gente pensar em alternativas com relação ao conteúdo. Tá? Em física, embora a Sociedade Brasileira de Física tenha espelhado, falando mal da base, que era um conteúdo que era impossível de ser dado, etc., quando eu vi a primeira vez a base, nossa, aquilo me deu uma esperança, porque eles pegam termodinâmica, que está no segundo ano, e colocam como unidade 2. Eu fiquei pensando assim, poxa, então quer dizer que no segundo semestre do primeiro ano, ao invés de ficar discutindo cinemática e dinâmica, a gente vai conseguir discutir termodinâmica. Né? Vai discutir astronomia, não sei onde, vai discutir física da comunicação, é um dos tópicos lá, né? Que junta a ótica com som. Som desapareceu do currículo da escola, né? A gente não discute som com os alunos na educação básica e nem no ensino superior. Então talvez isso dê uma mexida lá e pudesse mexer no conteúdo do ensino superior. Né? Porque esse conteúdo que a gente tem da licenciatura é a formação do bacharel, né? Não é uma discussão cultural da formação do professor com relação à física. Então, poderá mudar ao longo do tempo. Certo? Se houver essa prova trágica de professores, talvez ele mude mais radicalmente na vida do dia a dia dos professores. E eles não vão notar isso, a não ser quando tiver a prova. Né? Porque eles não conseguiram nem dialogar com a base. Né? Embora a base tenha 12 milhões de contribuições, etc. Não sei se vocês entraram lá nesse site da base para colocar. Ele era extremamente chato, né? Tinha que entrar e falar assim, concordo ou discordo, em que eu discordo, como poderia mudar, né? Mudo de lugar ou mudo o conteúdo. Então, se você não entendesse a lógica ali, você não conseguia transitar muito lá na base. Né? Agora, assim, eu olhei com Mônica com uma certa esperança, viu? Certo? Uma sensação assim, pode ser que a gente mude alguma coisa. Mas entendo o seu pessimismo de achar que vai seguir o caminho do PCN. Viu? Bem, dado o avançado da hora, acho que a gente pode ir caminhando para concluir os trabalhos de hoje. Então, professor, mais uma vez, né, pela Comissão de Ensino, a gente agradece a sua participação aqui na mesa. E eu passo a palavra para o professor Júlio, então, para fazer o encerramento das atividades do dia. Agradecer de modo geral que participaram desde primeiro do seminário temático da Comissão de Ensino, né, que seja uma ideia que possa avançar.
durante os anos, agradecer à equipe que organizou, né, aos membros, colegas membros da comissão, demais professores do conselho de curso, acho que foi muito proveitoso. E eu resumo, né, este dia sob uma perspectiva, inclusive individual, né, que para mim foi muito válido, porque eu saio daqui hoje com mais questões, né, com mais dúvidas do que respostas, né, e acho que esse era um dos grandes objetivos do seminário, não era trazer receita pronta, mas sim, né, suscitar aí novas indagações e novos desafios, tá? Obrigado a todos. Gente, obrigado pela paciência, desculpa ter alongado demais, viu? Espero que a ideia de vocês possa ser copiada por Rio Claro. Vou fazer propaganda. Cara dela, aquela maneira. Pessoal, bate uma foto aqui. Fizeram questão de mandar um abraço. O William, que não está na política mais, mas ele é para uma empresa de transporte, em Jundiaí. Então, quem ficou foi o Rondinelli, que era do bacharelado, que está em Ribeirão, que era na Guarda, e o Mário, que está em Botucatu. O Fábio Gato, que está dando aula em São Paulo, deve ser decorado. Qualquer coisa, eles mandaram um abraço. Fábio, eu achei mais mesmo. É que aquela coisa, ela está sendo mas aí a física sugestão. E aí a acreditação na expressão não seria para já. Tudo mais. Ela mandou 3 anos, o gesto como eu estou por internet de física, eu só tenho contato dos caras que estão lá no topo. Eu não sei como é que é o nosso acreditação. Nós, quando a gente vai experimentar em São Paulo, o segundo ano já está explodindo, derivando, integrando. Para mim, os caras que estão entrando, eu posso falar que o site expandindo, você vai fechar conta por estado sólido. E aí tentando quebrar os e aí funciona. Porque aí você vai brincando com a lógica e aí se interessa, a discussão surge, né? Você pegar o pessoal de um artista que não acha proibida a regulação, né? Por conta da quem falou para mim, eu